Olá, povo querido! Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui em mais um encontro não encontro, uma atividade assíncrona, onde eu falo aqui no presente e vocês vão ouvir aí no futuro, uma prova que o tempo não existe. Ou uma outra reflexão, eu falo aqui no passado e vocês escutam aí no presente. Ou eu aqui no meu presente, você no seu presente e os presentes que não se encontram, mas que se encontram, e seguimos com a nossa atividade de hoje. Deixa eu já cair aqui no meu cantinho, que hoje o assunto é a organização citoplasmática das células eucariontes. Você está assistindo mais uma aula de funcionamento da vida aqui no Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo. Eu sou Igor Medeiros e vocês me acompanham agora nessa viagem ao interior das células eucariontes. Esse vídeo nós estamos gravando aqui com um outro sistema de som. Vamos fazer uma análise depois aí para ver qual permanece nos próximos capítulos. Muito bem. Então, depois de ter visto a introdução à célula, onde já observamos os diferentes tipos celulares, as características das células bacterianas e das células de arqueias, também as eucariontes, vocês viram aí as videoaulas de biomoléculas e, na última semana, as membranas, estrutura e permeabilidade das membranas celulares. Então, após termos estudado isso, a próxima etapa é a organização citoplasmática da célula eucarionte. Bom, quando a gente observa uma célula no microscópio óptico, ou quando começamos o estudo da célula, o que chama a atenção de cara é o núcleo, aqui no microscópio, corado aqui, fraquinho, a membrana, que permite observar aqui toda a superfície, o limite da célula, e o espaço entre o núcleo e a membrana é o que nós chamamos de citoplasma. Na verdade, todos os componentes que ocupam este espaço. Tá? Então, o núcleo, que é a periferia da célula, e tudo que está entre o núcleo e a membrana será classificado aí como citoplasma. A membrana é uma estrutura lipoproteica, basicamente, né? Tem também os seus carboidratos, uma estrutura semipermeável que delimita a célula, que vai definir a composição química da célula, porque através dessa seleção que a membrana faz, vai definir quais componentes farão parte da célula. O núcleo, local que na célula eucarionte podemos encontrar o genoma, né? O material genético, local de síntese ou produção das novas moléculas de DNA, né, das cópias de DNA, síntese de RNA, todos os RNA celulares, e o objetivo aqui, o assunto da nossa aula de hoje, o citoplasma, composto pelo citosol, que é a solução aquosa, as organelas membranosas e demais estruturas. Bom, o citosol, como acabamos de falar, é uma solução aquosa, rica em íons, rica em moléculas diversas, como os monômeros das biomoléculas, então aminoácidos, monossacarídeos, ácidos graxos também, e nucleotídeos, além de macromoléculas, muitas proteínas, polissacarídeos que vão ocupar aí o espaço do citosol. No citosol acontecem várias reações metabólicas, uma parte importante do metabolismo celular ocorre no citosol. É o local também de síntese e degradação das proteínas, tá? Os principais atores aí das funções celulares. Bom, a célula eucarionte ela é toda compartimentalizada, né? Então, os compartimentos são membranosos, são delimitados por membranas, e cada compartimento ou organela é especializado em uma função diferente. Nessa figura da célula aqui está evidente o núcleo, tá? Em vermelho aqui várias mitocôndrias, e aqui nesse verde amarelado
os cloroplastos. Trata-se, portanto, de uma célula vegetal. As estruturas que estão escritas em negrito a gente consegue identificar aqui na figura. Aqui uma figura de uma célula observada em microscopia eletrônica de transmissão, um linfócito, uma célula do sistema imunológico, muito evidente o núcleo, as regiões escuras do núcleo, a cromatina supercondensada, né, a heterocromatina, as regiões em cinza aqui do núcleo, a eucromatina, o nucleolo, tá? E já no citoplasma, o que está evidente aqui, todas essas estrias que ocupam praticamente todo o citoplasma do linfócito, é o retículo endoplasmático. Muito evidente aqui o retículo endoplasmático rugoso. Essas membranas estão com muitos ribossomos aderidos, como veremos agora logo a seguir. Também é possível observar nessa figura algumas mitocôndrias, tá? Que estão aqui apontando com o cursor aqui do mouse em escuro. Essas estruturas aqui incolores pode ser um lisossomo ou um peroxissomo, não consigo identificar com essa preparação. Complexo de Golgi não consigo observar nessa micrografia eletrônica e cloroplasto esse tipo celular não apresenta. Além das estruturas membranosas, o citoplasma tem também outras estruturas como o citoesqueleto, tá? E ribossomos. O citoesqueleto é um conjunto de filamentos proteicos, então todo formado por proteínas. Existem proteínas não filamentares que ajudam a prender um filamento no outro, deslocar um filamento em relação ao outro, prender as organelas nesses filamentos do citoesqueleto. Então o citoesqueleto ele confere sustentação para a célula, tá? Visto que a membrana é uma membrana fluida, então é o citoesqueleto que está dando sustentação. Ele vai definir a forma, ele vai definir o movimento de alguns tipos celulares. Já os ribossomos são uma estrutura formada de RNA e proteína e são responsáveis pela síntese de todas as proteínas celulares. Então, como estamos vendo, se as organelas são membranosas e na aula de membranas nós vimos que as membranas são formadas por muitas proteínas, se o citoesqueleto é formado totalmente por proteína, se os ribossomos têm proteína na sua estrutura, está ficando evidente aí que são as proteínas, as moléculas mais diversas que ocupam a maior diversidade de locais na célula, executam uma diversidade enorme de funções. Então, para entender aí a organização de uma célula eucarionte, para entender o funcionamento da célula eucarionte, é importante que a gente entenda como ocorre a síntese e distribuição das proteínas, tá? Elas são feitas pelos ribossomos, como eu acabei de falar, e precisam ser endereçadas aí ao núcleo, né, as proteínas que estão interagindo com o DNA, as mitocôndrias e cloroplastos, então as proteínas que vão fazer respiração celular, as proteínas da fotossíntese, também aos peroxissomos, proteínas do retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomos, aí, as proteínas que vão fazer a digestão celular, além, claro, das proteínas que permanecem no citosol, tá? Como as do citoesqueleto que acabamos de comentar. Como é que ocorre a distribuição dessas proteínas dentro das células? Uma vez que os ribossomos tenham sintetizado a proteína, ela pode chegar até a sua organela de destino por um transporte vesicular. Vesículas são pequenas bolsas de membrana, e é assim, transportadas em bolsas de membrana, que essas proteínas vão chegar ao complexo de Golgi, à membrana plasmática, aos lisossomos, retículo não. O transporte para o núcleo é um transporte mediado. Ele precisa passar pelo complexo do poro, tá? Ocorre através do complexo do poro. As proteínas que entram no núcleo interagem com os componentes do poro da membrana nuclear e
tem aí o sinal apropriado para atravessar, entrar no núcleo, visto que os ribossomos habitam o citosol e esse é o local então de início aí da síntese proteica. E as proteínas que vão agora sim para o retículo endoplasmático ou mitocôndrias, cloroplastos também, elas são distribuídas por um transporte de membrana, similar em parte ao que a gente viu. São proteínas transmembrana, translocadores, que vão permitir o acesso das demais proteínas a esse tipo de organela, mitocôndria, cloroplasto e retículo. Bom, vamos começar então falando aí das proteínas que permanecem no citosol. Como é que ocorre a distribuição das proteínas que permanecem no citosol? Bom, que proteínas permanecem então no citosol? Enzimas de vias metabólicas diversas, proteínas, por exemplo, do citoesqueleto. Estas são sintetizadas por ribossomos livres, ribossomos que estão aí livres no citosol, vão interagir com o RNA. Começar então pelo citoesqueleto. Segundo momento da aula, o citoesqueleto. Essa rede de filamentos que organiza aí o citoplasma. Então, se a aula é organização citoplasmática da célula eucarionte, o citoesqueleto tem um papel fundamental na célula animal, principalmente. É o citoesqueleto que vai determinar a localização das organelas. Estão vendo aqui esse emaranhado de filamentos? As organelas, então, nunca mais imaginem a organela flutuando na água do citosol, como aparece nesses desenhos esquemáticos da maioria dos livros, tá? Onde as organelas são estudadas separadas por capítulos. Temos que imaginar uma célula completa com todas as organelas habitando o mesmo ambiente ao mesmo tempo, de uma forma síncrona e organizada, tá? Vamos lá então. O citoesqueleto é que vai sustentar a membrana e assim ele vai definir o formato da célula. As alterações de superfície celular da forma da célula decorrem de modificações no citoesqueleto. A movimentação interna de organelas são os filamentos do citoesqueleto que vão possibilitar essa movimentação. Então poderíamos fazer uma analogia aí, eu sei que hoje é cada vez menos comum na vida de vocês, real, mas ainda em filmes vocês conhecem aí a estrutura de um circo, né? No circo você tem uma lona que é fina, mole, sem forma definida, e quando você coloca as estacas, você define o formato, tá, do circo. Então as estacas seriam aí os filamentos e a lona uma analogia com a membrana. Bom, existem 3 classes de filamentos que compõem o citoesqueleto das células eucariontes. Tá? Esses filamentos são todos feitos por proteínas. O nome dos filamentos foi atribuído em função do seu diâmetro. Então, os microfilamentos, aqui à esquerda na figura, são os mais finos. Microtúbulos, como são tubulares, são os mais grossos, os mais espessos, e a classe de filamentos intermediários tem esse nome porque o diâmetro é intermediário entre os microfilamentos e os microtúbulos. Vamos ver então agora um pouquinho de cada um desses filamentos, do que ele é formado, a posição que ele ocupa e quais funções celulares ele executa. Começando aqui com os microfilamentos, eles são formados pela polimerização de uma proteína globular chamada de actina. A actina tem essa estrutura tridimensional formada por várias alfas-hélices. Tem uma fenda aqui, onde aminoácidos da actina têm uma atração muito forte pela molécula do ATP, o trifosfato de adenosina. E a actina globular, a actina que está solúvel no citoplasma, tá? Vocês vão encontrar em alguns livros actina G, referindo à actina globular, a actina solta no citosol. Essa actina, ao receber o ATP na sua fenda, elas são atraídas umas pelas outras.
Então a actina com ATP, trifosfato ligado, elas são atraídas, formando aqui o processo de nucleação, que é o princípio de composição do filamento. E aí novas actinas vão sendo atraídas para essa extremidade e o filamento começa a aumentar nessa extremidade. O detalhe para entender o funcionamento dos microfilamentos é que pouco tempo após a actina ter entrado na composição do filamento, e aí nós não vamos chamá-la mais de actina G, e sim de actina F, porque ela está na forma filamentar, o terceiro fosfato do ATP ele é hidrolisado, e a fenda fica ocupada pela adenosina difosfato. Então quando um fosfato sai aqui do ATP, e a actina filamentar fica com ADP na sua fenda, elas perdem a afinidade que tem umas pelas outras e começam a soltar do filamento. E com isso o filamento começa a diminuir o seu comprimento. Então, gente, para manter esse filamento de actina estável, você precisa toda hora estar colocando a actina em uma das extremidades, porque na outra ela está soltando. E isso implica que a célula tem que estar sempre trocando na actina G ADP por ATP. Então é um gasto energético tremendo manter a organização, as redes de microfilamentos que dão sustentação para a membrana. Para manter o citoesqueleto da célula eucarionte é muito caro energeticamente, tá? Mas ainda assim é funcionalmente muito importante. Por quê? Porque se esses filamentos fossem fixos, a célula não teria como modificá-los, ou ia demorar muito para modificá-los, se dependesse de ações de enzimas, por exemplo, para cortar, quebrar e por aí vai. Embora a reação enzimática seja rápida, aqui nós estamos falando de algo ainda mais rápido. Tá? Então com esse turnover, né, essa reciclagem de ADP para ATP na fenda da actina, os filamentos eles podem aumentar ou diminuir com uma intensidade diferente. Bom, se os microfilamentos formam uma rede periférica na célula, na periferia da célula, logo abaixo da membrana, dando sustentação para a membrana, então são eles que são responsáveis por definir aí o formato da célula, alterar a superfície celular, por exemplo, no processo de fagocitose. Também são eles que vão ser responsáveis por realizar o deslocamento celular. Então os microfilamentos nessa extremidade da célula, por exemplo, começam a polimerizar a actina, então os microfilamentos crescem e vão empurrando a membrana nesse sentido, enquanto que lá no outro lado da célula há uma despolimerização da actina. O filamento vai desmanchando e aí a membrana vai acompanhando o processo. Então a célula expande aqui para um lado, recolhe do outro. Ela expande para um lado, ancora sob um substrato, vai encolhendo atrás e mobilizando a actina desse lado para o outro lado para que possa polimerizar novamente. Ela sai daqui com ADP, troca por ATP, entra na outra ponta dos filamentos e vai empurrando a membrana. O famoso movimento ameboide, que várias células dos organismos pluricelulares, como células imunológicas, executam, e também de alguns organismos unicelulares, como a ameba. Além disso, os microfilamentos organizam algumas estruturas como o cinturão adesivo, que ajuda a prender a membrana de uma célula na célula vizinha na organização dos tecidos. Bom, e os microtúbulos? Os microtúbulos, como o nome já diz, eles são tubulares. São formados por uma outra proteína também globular, também formada por várias alfas-hélices, tá? Só que essa proteína, que foi chamada de tubulina, porque ela foi identificada nas estruturas microtúbulos, as tubulinas, existem mais de um tipo de tubulina. Tubulina alfa, tubulina beta, tubulina gama, as principais. E as tubulinas, elas também têm uma fenda similar ao que nós falamos para actina. Só que enquanto a fenda da actina interage com o
ATP, a tubulina interage com o GTP. Então é o trifosfato de guanosina aí. Tá? Vai ter aí a ose, né? A ribose, mas ao invés da adenina tem a guanina. E as tubulinas, elas se agrupam de duas em duas, formando um dímero. Nesse caso aqui da figura, um dímero de alfa-tubulina com beta-tubulina. Uma vez formado o dímero, na presença aqui do GTP, ele pode entrar na extremidade do filamento e vai entrando em espiral, aumentando aí o comprimento do filamento. Aqui nós temos um corte desse filamento, corte transversal, então dá para ver o cilindro, não dá para ver que ele é oco. O desenho à direita é feito a partir da interpretação dessa micrografia eletrônica. E aqui o microtúbulo longitudinalmente, tá? A partir de onde é feito então os desenhos esquemáticos. Bom, da mesma forma que o filamento de actina, os microtúbulos também são extremamente dinâmicos. Eles podem ter o seu comprimento aumentado ou diminuído, regulando-se aí a disponibilidade do GTP. E assim, regulando a disponibilidade de ATP, de GTP, a célula consegue mobilizar os microfilamentos e os microtúbulos de forma independente. Tá? Logo próximo ao núcleo existem dois cilindros feitos de vários microtúbulos, tá? Que nós chamamos de centríolos. E nessa região dos centríolos sempre fica uma nuvem de tubulina livre, formando o chamado centrosomo. É dessa região que os microtúbulos se projetam para a célula. Então, enquanto os microfilamentos formam uma rede, uma malha que dá sustentação para a membrana, os microtúbulos eles saem todos de um ponto comum e se projetam pelo citoplasma da célula. Imaginem, por exemplo, se vocês pegarem uma uva e espetarem aí uns 40, 50 palitos. Tá? Essa seria uma visualização dos microtúbulos. Bom, eles são responsáveis principalmente pelo movimento de estruturas internas da célula. Então eles vão organizar o fuso mitótico, né? A mitose aqui. A célula já duplicou suas estruturas, já passou pelo processo de intérfase, já tem um centrosomo com um par de centríolos aqui, o outro centrosomo com um par de centríolos aqui, já não há mais membrana nuclear e esses filamentos, mobilizando para lá e para cá, eles vão organizar, alinhar e separar as cromátides dos cromossomos. Então, a movimentação dos cromossomos na divisão celular é toda organizada pelos microtúbulos, bem como mobilização de lisossomos, de mitocôndrias, o tráfego de vesículas, que está muito bem representado no vídeo A Vida Interna da Célula, né? The Inner Life of a Cell. You may find it on YouTube. Então vocês vão encontrar esse vídeo no YouTube. É o vídeo preferido da Isadora, nossa monitora aqui do Instituto do Mar. E certamente vocês vão assistir muitas vezes esse vídeo, porque ele dá uma ideia bem legal de toda a organização do citoplasma da célula eucarionte. Além disso, além de organizar os centríolos, definir o movimento interno de estruturas celulares, os microtúbulos em alguns tipos celulares também vão organizar os cílios e os flagelos. Tá? E falando do fuso mitótico, não podemos esquecer dela. Cá está a nossa bola de basquete. Não, uma célula em divisão, com seus microtúbulos, membrana e cromossomos representados. Oh, what happened? O que aconteceu aqui? Bom, gente, seguindo então para o terceiro e último grupo de filamentos do citoesqueleto, falaremos dos filamentos intermediários. O diâmetro intermediário, mais grossos que os microfilamentos, mais finos que os microtúbulos. E de uma forma diferente das outras classes, os filamentos intermediários não são formados por proteínas globulares, e sim por proteínas fibrosas, alfas hélices entrelaçadas, formando dímeros. Esses dímeros se organizam com outro dímero de forma intercalada, formando um tetrâmero.
os tetrâmeros vão se organizando também de uma forma mais complexa, formando fibras. Tá? E também, diferente das outras classes de filamentos, aqui no grupo dos filamentos intermediários foram colocados para estudo todos os filamentos que são formados por proteínas fibrosas. Então existem filamentos formados pela proteína queratina, existem filamentos formados pela proteína vimentina, filamentos formados por desmina e assim por diante. Mas sempre proteína fibrosa para ser estudado dentro dessa classe. Qual é o diferencial aqui? Bom, aqui na formação do dímero e na região de contato entre os dímeros para formar o tetrâmero e sucessivamente, há vários tipos de ligação. Então esses filamentos eles são muito mais estáveis, muito mais difícil mexer em comprimento de filamento intermediário do que microtúbulo e microfilamento, filamento de actina, né? Que são extremamente dinâmicos. Esses aqui não, eles não são tão dinâmicos, demora para mobilizar, demora em relação aos outros, claro. Por outro lado, a resistência deles é fantástica. Esses filamentos é que vão dar a sustentação para a célula. Eles atravessam a célula de uma extremidade à outra, cruzando o citoplasma. Eles vão ajudar também a organizar toda essa disposição interna dos componentes celulares. Tá? E principalmente, em alguns casos, eles se comunicam com filamentos em outra célula, ajudando aí a dar a estabilidade necessária, a resistência necessária a alguns tecidos. Então, sustentação, resistência, atração e organização dos chamados desmossomos, que são estruturas pontuais que ajudam a prender uma célula na célula vizinha. Aqui corados, então, vocês observam o preenchimento por toda o interior da célula. Então agora que já vimos aí que o citoesqueleto tem filamentos formando uma malha abaixo da membrana, os filamentos de actina ou microfilamentos, que alguns estão atravessando a célula em todas as orientações, que são os filamentos intermediários, e que os microtúbulos partem dos centrossomos, se espalhando e recolhendo pelo citoplasma para deslocar organelas. Vamos dar uma olhada num grupo de proteínas que auxilia os filamentos, as proteínas motoras, como a dineína e a quinesina. Dineína e quinesina trabalham associadas aos microtúbulos para fazer aí o transporte das vesículas revestidas. Vesículas, então, são essas bolsas de membrana. Vocês estão vendo aqui um pedaço de uma vesícula com as proteínas transmembrana, né, da membrana da vesícula. E a dineína ou a quinesina, elas prendem na membrana da vesícula e interagem com a tubulina e vão se deslocando aqui. Tá? Vocês podem ver na animação do vídeo que eu fiz menção que elas vão aqui, pequenos passos, elas interagem com a alfa-tubulina, beta-tubulina e vão se deslocando. Também tem proteína motora que interage com o filamento de actina. Tá? Inclusive ela é muito famosa. Lá nas células musculares, a actina tem uma organização diferenciada. Os microfilamentos se organizam formando feixes para formar os sarcômeros, que são as estruturas contráteis das células musculares. E quem interage com microfilamento é a proteína motora miosina. Então a miosina vai mobilizar os microfilamentos e a dineína e a quinesina vão mobilizar aí os deslocamentos sobre microtúbulos. Essas vesículas revestidas, elas são muito importantes para a distribuição de componentes celulares entre os retículos endoplasmáticos e o complexo de Golgi para a membrana plasmática, do complexo de Golgi para os lisossomos. Então o que nós chamamos aí de via secretora. Essas proteínas então motoras, como a quinesina aqui desse artigo que eu trouxe para vocês só para ilustração, elas são tremendamente estudadas, né? A célula é um assunto interdisciplinar. Aqui no módulo vocês já tem aula, uma interação aí de biologia celular, genética, bioquímica, histologia,
embriologia, então uma forma integrada, mas vejam aqui, esse artigo analisa a força que a proteína faz em relação ao volume e à carga da vesícula que ela precisa transportar em relação à resistência das tubulinas. Então aqui uma separação dos vetores aí, vão tracionar a proteína para cá, etc. Como vocês estudam aí com os nossos colegas, os professores de física. Então vimos aqui um panorama sobre o citoesqueleto, o que é o citoesqueleto, quais as funções do citoesqueleto, do que ele é composto, as 3 classes de filamentos, como eles são organizados, que região celular eles ocupam e que funções eles desempenham. E aí passaremos para a próxima etapa da aula.